Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e por ser a Tua palavra, ela não é discernida apenas no aspecto intelectual. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e fale aos nossos corações. Por isso, nos colocamos à Tua inteira disposição, dizendo: fala, Senhor, fala o que o Senhor quiser falar, porque o que o Senhor quiser falar é o que nós queremos ouvir. Oramos em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o tema obedecendo às sinalizações de Deus na estrada da vida. Obedecendo às sinalizações de Deus na estrada da vida. Todos nós sabemos a importância de observar as placas de sinalização de trânsito. Todos nós sabemos o quão importante é esta observação, seja para aquele que dirige o veículo, que pilota a motocicleta, ou seja também para o pedestre. A observação das placas de trânsito costumam evitar muitos acidentes, muito estresse e muitas mortes também. Inclusive, muitos acidentes acontecem porque em um momento aquela placa, aquela sinalização foi de alguma forma ignorada. Pense comigo, se não houvesse placas de sinalização, como seria o trânsito? Imagina, seria um caos, né? Trânsito de Caruaru já é complicado, já é bem complicado. Imagina se não houvesse placa nenhuma de sinalização. Às vezes a gente passa por uma situação assim, quando o semáforo está quebrado, algum desajuste no semáforo, e aí então nós vemos, né, os carros querendo passar toda hora, ninguém quer dar a vez a ninguém, todo mundo quer levar a vantagem,
E aí um fica esperando o outro, né? Quando um dá uma bobeira, então a outra fila começa a passar ali. E geralmente então é a lei do mais forte que prevalece, né? Então aquele que é mais potente vai lá e vai. Daqui a pouco você fica ali tanto tempo esperando. Mas aí, meus irmãos, é quando a sinalização equilibra a balança. O exemplo do semáforo que eu acabei de falar é um ótimo exemplo, porque o verde é exatamente o momento em que o veículo vai e passa. Mas também então tem um momento que trava, vai para o vermelho. E aquele é o momento do carro esperar. Você tem que esperar. Por mais apressado que você esteja, mas aí você vai esperar. E aí então, não sei se você já teve essa impressão, acho que todos já tiveram, né? Que parece que quando a gente está no semáforo vermelho lá, e aí você está muito apressado, você está muito atrasado, você diz, rapaz, esse semáforo deve estar com algum problema. Ele deve estar quebrado. Não, isso aí, ele está demorando mais do que o normal. Né? Porque a concepção de tempo é muito relativa. E a gente tem essa impressão. Mas também quando a gente está assim, de boa, às vezes até querendo mais tempo para responder uma mensagem, alguma coisa assim, né? E aí está, meu Deus, já abriu. Né? Já abriu. E nós passamos por essa experiência diariamente. Quando o semáforo está bom, ou quando o semáforo, como eu disse, está desajustado. Lembra do exemplo que eu dei? Quando está desajustado, todo mundo querendo passar. Ninguém respeita ninguém. Mas basta um fiscal de trânsito para resolver o problema. Basta lá, ele com uma canetinha, e aí todo mundo já, tenho que obedecer. Quando ele faz assim, todo mundo vai, obedece. Por quê, meus irmãos? Porque na cultura do jeitinho brasileiro que nós vivemos, muitas vezes há uma diferença significativa entre sinalizações instrutivas e sinalizações punitivas. Deixa-me explicar melhor isso para você. Vamos pegar aqui mais uma vez o exemplo do semáforo. Veja, todo mundo sabe que a cor vermelha, o carro para. Todo mundo sabe. Mas vez por outra, mesmo no vermelho, um ou outro, passa no sinal vermelho. A gente vê, passa lá. Mas, irmãos, quando tem uma fiscalização eletrônica, todo mundo obedece. Todo mundo obedece. Parou lá, todo mundo obedece. Quer ver? Você está indo para Recife, aí você está no carro, pega a BR, aí tem lá a placa, 60 quilômetros. Aí o cara, 120. Mas quando tem a fiscalização, todo mundo passa em 60. Todo mundo passa em 60. Ninguém passa em 120. Todo mundo passa em 60. Por quê? Porque nós fazemos uma distinção entre o nosso comportamento diante de uma sinalização instrutiva, que diz assim, vai em 60 porque vai ser melhor para você, e a sinalização punitiva, vai em 60 porque se você não for em 60, você vai ser multado. E quando é somente instrutiva, a gente dá um jeitinho e passa. Mas quando é punitiva, a gente diz, agora eu tenho que obedecer. Trazendo para o aspecto espiritual nessa noite, Deus tem sinalizações instrutivas e punitivas. Quais são necessárias para que a gente obedeça ao Senhor? Será que nós obedecemos ao Senhor apenas pelas orientações, pelas sinalizações instrutivas do Senhor, quando Deus está nos orientando sobre o que devemos fazer? Ou será que Ele precisa apertar o parafuso para que a gente, tem que obedecer? Será que Ele precisa, como eu preguei na semana passada, engrossar a voz, falar mais alto, para que a gente possa começar a obedecer? Deus disse a Jonas, vai para a cidade de Nínive. É uma instrução. Deus não disse a Jonas, se você não for, eu vou fazer isso com você, vou fazer aquilo. Não, Ele só deu a ordem, Ele deu a orientação. Jonas, vai para a cidade de Nínive. Aí Jonas pegou aquela instrução, a sinalização instrutiva, a placa instrutiva de Deus, vai para Nínive. E aí Jonas disse, eu não vou para Nínive não, vou para Tarsis. Foge para Tarsis. E aí, meus irmãos, o radar de Deus detectou Jonas na estrada errada. E aquele radar de Deus então, vem e agora diz Jonas,
você recebeu uma multa. E a multa então é ir para o mar. Já que você não ouviu a minha sinalização instrutiva, então eu vou mandar um peixe que será a minha sinalização punitiva para você. E nós, como nós costumamos obedecer ao Senhor? As sinalizações instrutivas são suficientes? Ou será que ele precisa usar as suas sinalizações punitivas? No texto que nós lemos, meus irmãos, nós vemos aqui as sinalizações instrutivas e punitivas na experiência de Moisés. Nas últimas semanas, nós acompanhamos aqui de perto a vida de Moisés, o chamado de Moisés. Nós vimos como Deus apareceu para ele em uma sarça ardente, um fogo que queimava, mas não consumia aquela planta. E como Deus começa a se revelar a Moisés, dizer quem ele é. E Moisés está maravilhado, né? Coisa boa, conhecer Deus, ouvir a voz de Deus. Até que Deus diz: Moisés, você é o felizardo. Você é o meu escolhido para tirar o povo de Israel do Egito. E aí nós vimos que Moisés deu 4 desculpas para Deus. 4 desculpas. Na quinta, ele já foi bem direto. Ele disse: Senhor, manda qualquer um menos a mim. Ele foi direto: Senhor, não quero ir, manda qualquer um menos a mim. E nós vimos como Deus não aceitou nenhuma das desculpas de Moisés. E muito menos a rejeição de Moisés para a missão. A partir então da convocação de Moisés, esse texto que nós lemos nessa noite, que é posterior a essa convocação, nos ensina 3 lições. 3 lições sobre a obediência às sinalizações de Deus. Como assim, pastor? Muitas vezes, meus irmãos, as sinalizações de Deus são claras para nós. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós não precisamos de uma explicação. Nós sabemos, Deus deixou claro o que nós precisamos fazer. Mas algumas vezes, razões, as mais diversas, nos impedem de dizer sim. Nos impedem de dizer: eu vou, Senhor. Eu vou te obedecer. Então nós vamos analisar juntos 3 lições visíveis nesse texto sobre obediência àquilo que Deus nos manda fazer. Primeira lição que eu queria compartilhar com você. Primeiro, preste bem atenção. Obedeça às sinalizações e esteja atento às confirmações. Preste atenção. Obedeça às sinalizações e esteja atento às confirmações. Vamos acompanhar isso aqui no texto de Moisés. Veja, Deus já tinha deixado claro para Moisés a sua vontade. Ele disse: Moisés, você é o meu escolhido, eu quero que você vá até Faraó e que você tire o meu povo do Egito. Deus já tinha dito a Moisés isso. Porém, assim como Deus tinha tratado com Moisés, ele precisava também tratar com a família de Moisés. Imagine uma ilustração, para você entender o que eu quero dizer. Imagine que um homem casado, aqui da igreja, certo? Ou de outra igreja, não vamos colocar aqui da igreja não, tá? Mas um homem casado de alguma igreja, e aí ele diz que tem um chamado de Deus. Pastor, Deus me chamou para pregar em outro país, em outra cultura. E foi, meu irmão, que bom, glória a Deus, Deus chamou você, que maravilha, sim. Mas ele diz assim: pastor, mas a minha esposa, ela não aceita, ela não quer ir, pastor. E aí então, Deus mandou que eu me separasse da minha esposa, porque eu tenho um chamado e eu tenho que cumprir o meu chamado. E aí, como pastor, eu vou dizer o quê? Ô, meu irmão, a gente precisa de um missionário, realmente. Aquela terra é uma terra muito necessitada. Então tá bom, meu irmão, providencia o teu divórcio e vai para essa terra. Vou fazer isso, sim ou não? É lógico que não. Mas é lógico que não. Eu vou dizer para ele: você está doido, meu filho? Você está doido? Não. O Deus que chama você, Ele vai chamar a sua esposa também. Se Ele chamou você, se Ele tem esse chamado para você, Ele vai confirmar no coração da sua esposa. Se os filhos forem pequenos, também vai dar calma, tranquilidade a esses filhos. Porque o chamado não é só para você, o chamado é para toda a família. E se não houver a confirmação da família,
então, meu irmão, teu chamado não é para aquele país, o teu chamado é para aqui. Porque a família tem que estar em conjunto. Então veja, Deus tinha chamado Moisés, mas Moisés não era só. Moisés era casado. Moisés vivia com o seu sogro ali, na região do seu sogro. Então, precisava de uma confirmação. Então veja aqui a confirmação, versículo 18, por favor. Saindo Moisés, voltou para seu sogro, Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Irmãos, esse texto é muito engraçado, muito interessante. Vou dizer para você, porque lendo esse texto, eu começo a rir da forma como Moisés faz. Porque veja, acompanhe meu raciocínio aqui. Jetro tinha várias razões para não deixar Moisés sair. Várias razões. Primeiro, Moisés saiu como fugitivo do Egito. Então, certamente, Moisés tinha contado a história de como ele tinha matado o egípcio, como o faraó queria matá-lo. A família também, do homem que tinha morrido também, queria se vingar. Então, aquelas pessoas, Jetro conhecia essa história. Primeiro, Jetro conhecia a história de Moisés. Segundo, Jetro ia levar a filha, olha, Moisés ia levar a filha de Jetro, os netos de Jetro, para um lugar de insegurança. Como é que ele vai voltar para o lugar de onde ele veio fugitivo? Como assim? Então ele estava levando para uma zona de perigo. Terceira razão, tudo estava caminhando bem em Midian. Não havia necessidade de Moisés sair. O próprio Moisés não queria sair. A gente viu como ele relutou com Deus. Então estava tudo bem, estava tudo em paz. Para que sair? O time que está ganhando mexe. Em quarto lugar, além de genro, Moisés também trabalhava com Jetro. Ele cuidava das ovelhas de Jetro. Então era um desfalque para Jetro. E de quebra, irmãos, a gente pode até talvez adicionar um quinto aqui, né? É que você lembra que Jetro tinha 7 filhas e nenhuma era casada. Então, se nenhuma casou, a gente não pode afirmar isso. Então, talvez Moisés fosse o único homem além de Jetro na casa. Então, perder o único companheiro, aquele que cuidava das ovelhas, ir para uma região de perigo, levar a filha, levar os netos para uma incerteza. E aí, para completar, veja a forma como Moisés diz a Jetro. Veja, você percebeu? Moisés não chega para Jetro e diz assim: Jetro, Deus apareceu para mim, mandou que eu saísse, mandou que eu fosse para o Egito. Ele não diz isso. Ele não diz. E sabe qual é a minha impressão, irmãos? Não sei se eu estou certo, mas a minha impressão é que a forma como Moisés falou para Jetro tinha a intenção de receber um não. Ele vem para Jetro, vê a forma como ele diz, vê. Jetro, deixa-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se eles ainda vivem. Veja, ele esperava de Jetro dizer: você está doido? Vai não, de jeito nenhum. Eu acho, irmão, sinceramente, era essa a resposta que Moisés esperava receber de Jetro. Um não. Você está louco, isso é loucura. Mas para surpresa de Moisés, a resposta que ele recebe de Jetro é: vai-te em paz. Vai-te em paz. E aí, irmãos, veja, talvez até, né, a gente pode pensar assim, que eu acho que Moisés deve voltar assim: Jetro, você não entendeu, Jetro. Eu vou para o Egito para ver como... Tá, vai em paz, Moisés. Ei, eu vou te explicar direitinho. Vai em paz. Vai em paz. O que era isso, irmãos? Era a confirmação de Deus na vida de Moisés. Deus estava confirmando, através da boca de Jetro, o chamado de Moisés para ir ao Egito. Há uma segunda confirmação no versículo 19, acompanhem, por favor. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Veja, esta informação era como um sinal verde para Moisés. Deus estava dizendo: Moisés, aqueles que queriam matar, todos morreram. O faraó morreu, a família dos que morreram, que você matou, também já morreu, essa família. E os que queriam matar você não existem mais, eles já morreram.
Deus estava dizendo: há um sinal verde para você, pode ir, há uma confirmação. O perigo não mais existe. Deus estava dizendo: o sinal está verde e você pode passar. E Moisés entendeu o sinal. No versículo 20, o texto diz: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão. Veja, ele reúne a família. Ele junta a sua mulher, os seus filhos e os leva. Juntos, toda a família sai para esta missão, porque não era a missão apenas de Moisés, era a missão da família de Moisés. A gente vai ver que essa família cometeu uma falha no próximo tópico, mas de fato, Moisés reuniu a família. E qual é o meu ponto aqui principal, meus irmãos? O meu ponto é: Deus confirmou a sua vontade na vida de Moisés. Ele ia confirmando a vontade dele. Ele deu o sinal e deu a confirmação. Guarde isso no coração. Quando você for tomar decisões importantes na vida, atente para os sinais e as confirmações de Deus. Mas atente para a forma como Deus fala. Porque às vezes nós queremos que o anjo desça, nós queremos que dê um relâmpago, um trovão, nós queremos que alguém seja levantado em profecia. E não que Deus não possa fazer isso, Ele pode, Ele é soberano, Ele pode fazer como Ele quiser. Mas o maior sinal e a maior confirmação, nós precisamos procurar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, as confirmações do Senhor. Permita-me compartilhar um testemunho pessoal com você. Eu me lembro quando eu recebi a proposta para vir pastorear essa igreja. Irmão, sinceramente, se alguém me perguntasse 10 minutos antes do pastor Hugo ligar para mim, se eu pensava em pastorear a terceira igreja congregacional Vale da Bênção, eu ia dizer: eu nunca pensei nisso. Nunca nem tinha passado. Eu sabia que a igreja estava em processo, sem pastor e tal, mas eu não acompanhava. Nem acompanhava como estava a situação. Até que então, o pastor Hugo liga para mim e aí faz a proposta. Pastor Robson, olha, a igreja se reuniu lá, seu nome foi cogitado, e aí então a gente quer saber sua opinião. Eu lembro que ele perguntou assim, ele disse assim: olha, você tem 7 dias para me dar a resposta, mas se fosse hoje, o que é que o Senhor está falando ao seu coração? Eu disse: meu irmão, você me pegou de surpresa, eu nunca pensei nisso. Isso para mim é algo totalmente fora de lógica. Eu disse: eu não sei nem o que dizer para você diante de um convite como esse. Mas naquele momento, a minha família, nós começamos a orar, colocar diante do Senhor, interceder, buscar a face do Senhor, pedindo que Deus sinalizasse, pedindo que Deus confirmasse a vontade dEle. E a gente sempre dizia: Deus, a gente não está entre o que é certo e o que é errado, porque está lá é certo, está aqui é certo, não tem um que seja certo ou errado, mas nós estamos aqui procurando saber qual é o melhor, qual é a tua vontade, e nós colocamos diante do Senhor. Irmãos, Deus moveu de tal forma que nós entendemos. Se você perguntar assim: pastor, o anjo apareceu? Não, nenhum anjo apareceu. Alguém se levantou em profecia? Não. O senhor teve algum sonho, uma revelação? Não. Mas, irmãos, os sinais que Deus deu foram suficientes para que eu e minha esposa entendêssemos que a vontade de Deus era que nós viéssemos para aqui. Foi muito claro, muito evidente a forma como Deus trabalhou. Foram os sinais e foram as confirmações do Senhor. Quando nós viemos, me lembro que na época o pastor Nicásio ficou enfermo, os irmãos lembram, né? Houve outros problemas também na primeira igreja, e ali entrou, foi o momento da crise, né? Senhor, será que nós não ouvimos direito a tua voz? Senhor, será, meu Deus? Será que nós não discernimos? Mas o Senhor sempre colocava aquela convicção e a paz dele nos nossos corações. De fato, nós tomamos a decisão correta. Você precisa tomar decisões. Cuidado. Tenha muito cuidado.
Atente para os sinais de Deus. Deus fala, meus irmãos, fala. O nosso Deus é vivo. Ele nos dá sinais e confirmações. Mas nós precisamos estar atentos para ouvir a voz dele. Nós precisamos estar atentos para estarmos em conexão com ele. Dizendo: o Senhor fala, não o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor quer falar. Do jeito que o Senhor quiser falar. Então esse é o primeiro ponto. Veja, Moisés ouviu os sinais de Deus, eram claros para ele, mas precisava haver confirmação. Precisava haver a bênção de Jetro. Precisava haver o consentimento de Zípora. Precisava haver a paz na família. Moisés reúne a família e vamos, toda a família sai em paz. Segunda lição que nós aprendemos aqui: obedeça às sinalizações, porque a desobediência pode resultar em morte. Obedeça às sinalizações, porque a desobediência pode resultar em morte. Quantos acidentes de trânsito acontecem fatais, morte? Por quê? Por causa da negligência diante das placas, diante das sinalizações. Veículo que passa no semáforo vermelho, o outro que ultrapassa quando a placa proíbe a ultrapassagem, e aí não atenta, ultrapassa e pá, o carro bate, porque não atentou para o sinal, não atentou para a placa. Poderíamos multiplicar os exemplos de acidentes que acontecem porque os condutores não atentam para as placas. Veja, o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, fala de duas desobediências às sinalizações do Senhor. A primeira está no versículo 21, veja aí por favor. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Veja, Deus está orientando orientando Moisés. Moisés, quando você comparecer diante de Faraó, você precisa falar aquilo que eu lhe falei. Você precisa fazer os sinais que eu lhe mostrei. Então você tem um script, você tem aqui o que deve fazer. Mas Deus já adianta, ele diz: eu endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, apesar dos sinais, apesar da sua fala, Faraó não vai deixar o povo ir. Nós vemos aqui claramente a soberania de Deus sobre a história. E aí então você tem a ameaça de morte agora, versículo 22, veja. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Veja, Deus está dizendo assim: Moisés, você vai dizer a Faraó: Faraó, Israel não é apenas um povo, Israel é o meu filho. É o meu filho primogênito. É o meu filho com quem eu tenho um relacionamento especial. E consequentemente, se você impedir meu filho primogênito de sair, eu vou matar o seu filho primogênito. O que é que Deus está dizendo? Está dizendo assim: Moisés, você vai mostrar as minhas placas para Faraó, as minhas sinalizações para Faraó. E você vai dizer: Faraó, se você desobedecer às sinalizações, vai haver morte. A sua desobediência vai gerar morte. Nós conhecemos a história final. Nós sabemos que Faraó endureceu o coração, sabemos que Faraó não deixou o povo ir e sabemos que Deus de fato matou o primogênito de Faraó. Mas veja, o meu ponto aqui é: a desobediência pode resultar em morte. Deus disse: se Faraó desobedecer, se Faraó não ouvir a minha voz, então eu vou matar o primogênito dele. Mas essa não é a única ameaça de morte no texto. Moisés também é ameaçado de morte. Vamos lá, irmão Maurício, versículo 24. Então, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Estranho, né? Deus
insistiu tanto com Moisés para ir, e quando Moisés vai, ele quer matá-lo. Como assim, pastor? O que está acontecendo aqui? Irmãos, esse texto aqui é um dos textos mais difíceis de interpretar do Antigo Testamento. É um dos mais difíceis. Mas eu vou aqui explicar, pelo menos o que a maioria dos comentaristas entende que aconteceu aqui, e a lição que isso tem para os nossos corações. Veja bem, acompanhe comigo. O que era a circuncisão? A circuncisão no Antigo Testamento era a marca da aliança de Deus com o seu povo. Você lembra que Abraão, lá em Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, então ele coloca uma marca, ele diz: Abraão, você será circuncidado e todos os seus filhos também serão circuncidados. Assim então, os pais israelitas tinham a missão de circuncidar o seu filho aos 8 dias de idade. Então, todo pai deveria circuncidar o seu filho. Era a marca da aliança. Era a marca de que Deus tinha uma aliança com aquele povo. E aqui é onde está o problema do texto que nós lemos. Por quê? O homem escolhido por Deus para libertar o povo de Deus, o povo da aliança, por alguma razão, estava sendo omisso e não tinha circuncidado o seu filho. Esse é o problema. Moisés ia comparecer diante do povo da aliança. Moisés ia ser o mediador desta aliança. Moisés ia conduzir o povo da aliança. Mas o próprio filho de Moisés estava sem a marca da aliança. E Deus diz: Moisés, não pode. Essa é uma infração gravíssima. Gravíssima. Perde muitos pontos. Por isso que o texto diz: o Senhor quis matar Moisés. O Senhor quis matá-lo. Só que, irmãos, vamos ser sinceros aqui. Pense comigo. Quando Deus quer matar alguém, quem pode impedir? Se Deus disser assim: eu quero matar, pronto, quem é que impede? Ninguém. Então veja bem, quando o texto diz assim: o Senhor quis matá-lo, Deus dá uma brecha para uma intercessão. É a mesma coisa quando Deus diz assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus poderia ter ido diretamente lá em Sodoma e jogado fogo. Mas quando ele diz a Abraão que vai destruir, ele está abrindo uma brecha da intercessão. Abraão intercede e Deus livra Ló. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, eu vou destruir o povo de Israel. Deus poderia ter destruído sem falar nada, mas ele fala a Moisés e abre uma brecha de intercessão. É a mesma coisa que Deus faz aqui. O texto diz que Deus quis matar Moisés. O Senhor de alguma forma sinalizou, nós não sabemos como, de que ele iria matar Moisés. E o texto diz, meus irmãos, que Zípora toma a frente e diz: já que ele não circuncida, quem vai fazer a circuncisão sou eu. Ela pega uma pedra, e aí só de pensar a gente já fica assim, né? Sem anestesia, irmãos, né? Sem anestesia, e vai lá e... Era assim. Hoje em dia é bom demais, né? Hoje em dia é fácil, marca a cirurgia, né? Aí faz lá a postectomia. Sou judeu. Não deixa de ser, lógico, né? Tem a marca. Mas tudo é mais fácil, irmãos, tudo é mais fácil. Obrigado, Senhor, pela tecnologia. Os irmãos que fazem cirurgia, né, que já se submeteram a alguma cirurgia, que bênção. Quem inventou a anestesia merece realmente um grande prêmio, irmãos. Zípora faz ali com uma pedra aguda e ela faz a cirurgia. O que é que o texto está nos ensinando, meus irmãos, com essa história? Essa história é um alerta para nós que somos pais. Nós que somos pais, veja, as instruções, as sinalizações instrutivas são claras para nós. Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, instrua o seu filho, evangelize o seu filho, corrija o seu filho. E qual é a nossa missão, meus irmãos? É deixar a marca de Deus sobre os nossos filhos. Esta é a nossa missão. É marcar os nossos filhos, não de forma física, mas de forma espiritual. Marcá-los com o conhecimento da palavra, marcá-los com a aliança do Senhor. E aí então, quando nós vemos essa omissão de Moisés, a gente automaticamente
pergunta, nós nos perguntamos a nós mesmos: será que Deus está aprovando a forma como nós temos deixado as marcas de Deus sobre os nossos filhos? Ou será que o sermão de hoje não foi Deus dizendo assim: ei, eu vou matar você, se você não mudar eu vou matar você, eu vou acertar as contas com você, porque as marcas não estão sendo deixadas da forma correta. Moisés era o libertador do Egito, o libertador de Israel do Egito, mas ele mesmo estava sendo omisso de deixar as marcas sobre o seu filho, e Deus o corrigiu. Deus está nos instruindo, meus irmãos, nessa noite, dizendo: ei, cuidado, a nossa desobediência às sinalizações de Deus podem resultar em morte, seja morte literal, ou seja uma morte simbólica, a morte da família e várias outras mortes. Terceira e última lição. Primeiro nós vimos que a obediência, nós precisamos obedecer, atentando para as sinalizações e atentando para as confirmações. Deus é um Deus que fala. Segundo, nós vimos que nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque a desobediência pode resultar em morte. Pode resultar em morte, seja literal ou seja simbólica. Terceiro e último lugar, nós aprendemos nesse texto que nós devemos obedecer às sinalizações e nos permitir que sejamos usados pelo Senhor. Veja aí o versículo 27 ao versículo 29. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que ele mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Eu não sei se você teve essa impressão na leitura, mas assim, nós vimos tanta relutância de Moisés: não vou, não quero ir, manda outro, tal, que chama a atenção a disponibilidade de Arão. Olha como chama a atenção. O texto diz: Deus mandou e Arão foi. Moisés relatou a Arão que Deus mandou e ele foi. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a disponibilidade de Arão quando o assunto é a sinalização de Deus. Quando Deus disser vai, vai dizer: sim, Senhor, eu vou. Quando Deus disser para, você diz: sim, Senhor, eu vou parar. Preste atenção, toda sinalização tem um propósito. Nenhuma sinalização é colocada por acaso. Você está numa estrada e de repente então tem uma placa lá: curva perigosa. Por que está aquela placa? É porque alguém que entende de trânsito entende ali que ali tem uma curva perigosa e ele está nos alertando: baixa, para um pouco mais o carro, diminui a velocidade. Por quê? Porque há uma curva perigosa. Quando há uma fiscalização, vai em 60, vai em 80, vai em 100. É por quê? Porque alguns especialistas olharam e disseram: essa é a distância, essa é a velocidade coerente com o perigo daquela estrada. Ou seja, irmãos, alguém que conhece melhor a estrada colocou aquela sinalização. Do mesmo jeito é na estrada da vida. Alguém que conhece a estrada da vida muito melhor colocou a sinalização para nós. Ele conhece muito mais. Ele é o dono da vida. Por isso nós precisamos confiar na placa de Deus. Por isso, quando Deus disser sinal vermelho, você para. Não tente avançar. Não, mas eu vou avançar, pode ser que dê certo. Não, não avança. Mas também, meu irmão, quando Deus disser: ó, tá verde, não pensa duas vezes, anda. Não fica olhando para trás: mas será, Senhor, não. Ele já sinalizou, ele já disse que está verde, então vai. Não fica relutando: mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou? Será que eu posso? E se não der certo? Não, se ele colocou o sinal verde na sua frente, então ele conhece a estrada. Ele sabe o que tem após o sinal. E é isso que Arão faz. Quando Deus dá o sinal, Arão diz: estou dentro. Diferente de Moisés.
Arão confiou na sinalização de Deus e nós vemos o resultado. Veja o versículo 30, por favor. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Veja, Arão vai lá, ouve a voz de Deus, vai até o povo, e aí então as portas começam a se abrir. Eles fazem os sinais, eles dizem a palavra de Deus. E aí então o texto diz que o povo se inclina, o povo adora, o povo crê. A gente sabe que não foi sempre assim, né? Mas pelo menos no início, eles olham lá e dizem, rapaz, vai ser mais fácil do que o que a gente imagina, né? Não vai ser. Já no próximo sermão, semana que vem a gente já vai ver que a coisa já vai começar a andar com freio de mão puxado, né? Nós já vamos ver isso aí. Mas a cada dia o seu mal. Vamos ficar por aqui. Por enquanto, meus irmãos, o que eu quero que você saia daqui, com isso na sua cabeça, martelando na sua cabeça, que você quando for dormir, você lembre desse sermão, e você entenda uma única coisa. Se você não entendeu nada desse sermão, se você não guardou nada desse sermão, mas guarde isso que eu vou lhe dizer. Deus quer que nós aprendamos o princípio da obediência. Obediência. Já diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Irmãos, obedeçam. Mas pastor, como obedecer? Se você quer aprender a obedecer, talvez um bom começo seja você olhar para o nosso maior exemplo de obediência, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Jesus, irmãos, foi uma vida de total obediência ao Pai. Em um momento ele disse assim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Em outro momento, o apóstolo Paulo, falando sobre a vida de Jesus, no texto que nós lemos inclusive no início, ele diz assim, ele humilhou a si mesmo, e ele obedeceu até a morte e morte de cruz. O autor aos Hebreus escreveu que, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu acho que talvez o maior exemplo de obediência de Jesus foi quando ele estava no Getsêmani, sabendo do que iria acontecer a ele, sabendo do sofrimento que ele iria passar, físico, emocional, espiritual, seria abandonado pelo Pai, iria receber sobre si a ira de Deus, e naquele momento, com um grande desespero, chegando a suar sangue, ele faz uma oração intensa ao Pai, e 3 vezes ele diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que é isso? É o filho obediente ao Pai, que diz, Pai, independente se eu vou sofrer ou não, eu quero fazer a tua vontade. Independente se eu vou ser rejeitado ou não, eu quero fazer a tua vontade. Eu pergunto a você nessa noite, quais placas Deus tem sinalizado para você? O que é que Deus tem sinalizado para você? Apenas creia e apenas siga nas orientações de Deus. Ele conhece bem a estrada. Ele conhece bem a estrada. Não queira fazer a sua vontade. Você não conhece a estrada. Eu não conheço a estrada. Nós não conhecemos. Não dá para dizer, eu vou fazer do meu jeito. Não, confie nele. Até porque quem colocou a estrada lá foi ele. Então ele conhece a estrada mais do que ninguém. Apenas siga as orientações e as sinalizações do Senhor. Curve sua cabeça. Feche seus olhos.